A professora Kelly Yaros possui graduação em Física, mestrado em Química Aplicada e doutorado em Ciências Física. Ela também fez um doutoramento com período no exterior, na Universidade de Aberdeen, na Escócia. E ela tem também uma grande experiência internacional, fazendo pós-doutorado na Alemanha e também na Grã-Bretanha, onde ela ganhou experiência em modelagem matemática, física, sistemas complexos, osciladores e controle de oscilações. A professora Kelly também é coordenadora de área de Ciências Exatas, Naturais e Engenharias da Faculdade de Telêmaco Borba e é docente de programas de pós-graduação em Engenharia Química e Engenharia Ambiental na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A professora Kelly possui bastante experiência em caracterização física e química de amostras diversas e é também experta em modelagem matemática e controle de oscilações, além de aplicações diversas em biofísica. Então, agora vamos ouvir a palestra da professora Kelly. O palco é seu. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Agradeço ao grupo, agradeço o Fernando, que entrou em contato comigo inicialmente. Eu espero que vocês aproveitem um pouco sobre esse overview, sobre essa visão geral, né, do que a gente tem feito no grupo. E eu trouxe algumas coisas para mostrar, assim, eu vou tentar mostrar um pouco em relação ao que a gente tem feito, tanto em slides, como também em modelos aqui que eu tenho em mãos, então eu vou mesclando conforme a apresentação vai acontecendo. Vou compartilhar com vocês uma apresentação agora, então. Só um minuto. Bom, então, como foi feita a introdução, eu tenho atualmente trabalhado na Faculdade de Telêmaco Borba. Aqui em Telêmaco Borba, eu vou passar para o segundo slide para apresentar uma imagem já sobre os locais, para vocês entenderem melhor o que está acontecendo na minha vida atualmente, né? Então, eu tenho trabalhado na Faculdade de Telêmaco Borba, esse campus onde eu tenho aqui uma imagem. Aqui nós temos alguns cursos que são na área de exatas e engenharias. As engenharias, propriamente ditas, são o nosso foco principal aqui, porque a cidade é uma cidade industrial, como eu comentei na nossa conversa inicial. Nós temos uma empresa que é multinacional, é uma empresa de celulose e papel, que chama-se Klabin. E aí os cursos de engenharia, eles têm um foco muito grande nas aplicações que essa indústria necessita. Não só essa, né, porque existem outras que acabam suprindo a necessidade da celulose e papel. Então, os estudos aqui são mais voltados a esse desenvolvimento. E eu já adianto que quem tem intenção em seguir alguma coisa e está meio perdido, a indústria de celulose e papel, ela necessita muito de modelos dinâmicos, porque ainda se usa muita caixinha fechada para simulações. Então, quem quiser seguir nessa área é uma coisa interessante. Eu tenho parcerias ainda com os institutos onde eu já trabalhei antes, tanto nos grupos de pesquisa quanto como professor colaborador da época, que são grupos que ficam em Ponta Grossa, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, também na USP, no Instituto de Física da USP. Depois eu vou até compartilhar com vocês o link do site, né, da 105, que é o grupo onde a gente continua fazendo parte há um bom tempo. E aqui eu tenho uma imagem da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu sou membro dos programas de pós-graduação na Engenharia Química e na Engenharia Ambiental. E dentro desses programas de pós-graduação, o tema central são sistemas complexos, né, com os quais eu trabalho nesses programas. Atualmente, esses programas eles têm voltado muito
seus focos para a parte de sustentabilidade, e a parte de dinâmica que entra na sustentabilidade é bem envolvida com a parte de dinâmica de crescimento populacional, sabe? Então, a gente tem destinado mais a essa parte o foco dos programas de pós-graduação na minha linha em si, né? E essa última imagem que eu tenho aqui é um prédio de uma clínica onde eu tenho também um trabalho, e a gente vem desenvolvendo alguns experimentos com coleta de dados relativamente interessantes para aplicação em modelos de dinâmica. Então, aqui eu tenho uma visão geral do que é a proposta que nós temos no grupo hoje em dia. Então, atualmente, discute-se muita coisa em relação às partes, em relação a trabalhar sistemas isolados, mas em algum momento da vida nós vamos ter que começar a conectar esses sistemas. Então, o que é conhecido como Compressive Network talvez seja um futuro próximo e um futuro que a gente tem que acompanhar aí. Quando o Fernando me convidou para vir aqui falar hoje, ele falou assim, faz um apanhado geral e aí a gente pode ir comentando, né? Então, como o grupo é um grupo bem direcionado à parte neuronal, eu não vou me ater às definições aqui, mas a gente sabe que nós encontramos diversas bibliografias que podem trazer algumas informações interessantes, e dessas informações interessantes, é interessante também nós comentarmos que aplicações são cada vez mais necessárias para que o desenvolvimento tanto de medicamentos quanto de conhecimento mesmo acabe sendo expandido, né? Então, nesse slide eu vou interromper o meu compartilhamento um minuto e eu quero fazer um comentário em relação ao que tem se aplicado hoje em dia na área de sistemas, mas também propriamente quando a gente começa. Então, quando nós começamos na graduação, não necessariamente a gente vai para um programa de iniciação científica. Muitas pessoas seguem interessados nos programas de iniciação científica, mas muitas também não. E a maioria das pessoas que seguem na linha dos sistemas complexos ou mesmo da dinâmica não linear, tem contatos com modelos matemáticos, com computadores, a gente parte para a área da simulação e, às vezes, fica um pouco apagada a parte da fisiologia. Ou, às vezes, o cara é mais do curso da área de saúde e depois ele entra na área de simulação. Os profissionais mistos, eles aparecem raramente. Então, assim, eu gostaria muito de parabenizar, que eu sei que nesse grupo existem muitas pessoas nesse estilo, né, do profissional misto, o cara que vai para o laboratório, que consegue coletar dados e que ainda consegue fazer as simulações. Então, assim, são esses profissionais que a gente não encontra muito no mercado de trabalho. O que a gente vem encontrando hoje em dia são muitas definições assim. Então, você tem, por exemplo, uma modelagem, a gente tem aqui uma imagem geral, né, do que pode estar sendo estudado. Eu tenho aqui uma porção que vocês basicamente conseguem ver que as duas porções cabem na minha mão. Isso aqui tem mais ou menos 1,5 kg. E quando você começa a isolar as partes, começa a tirar partes que são separadas, vai chegar um momento que você vai ficar com isso aqui. Então, quando a gente chega nessa porção, que a gente conhece como cérebro,
nós definimos basicamente que esse córtex, essa parte superior, aonde a maioria da concentração dos neurônios estão, é o que a gente vai brincar, né? E é isso aí que as pessoas começam a tentar definir, tentar modelar, tentar ficar encontrando o que nós podemos ter de respostas. E muitos trabalhos surgem a partir disso. Então, uma coisa interessante nesse momento é ressaltar que existem trabalhos que são trabalhos importantes na literatura, inclusive feitos por brasileiros. A professora Suzana Herculano é uma das pessoas que a gente pode ressaltar nesse momento, que tem trabalhos que falam sobre fractalidade, por exemplo, do cérebro, né? Porque quando a gente começa a observar essa figura toda enrugadinha, toda que cabe dentro de uma caixa craniana, assim, tipo, você pensa em ossos e pensa ali numa massa. E você não tem noção de que isso pode ser estendido e virar metros quadrados. Então, assim, tendo essa visão, esses trabalhos são bem interessantes. Na sequência, quando a gente tem essa percepção de que essa fisiologia pode ser transcrita através de um modelo matemático, a gente começa a procurar um pouco mais sobre os modelos matemáticos e aí começa a ter dúvidas em que tipo de modelos nós podemos usar, né? Porque existem N modelos e não necessariamente você precisa usar uma regra bem definida de sequência dos modelos. Então, você não precisa necessariamente começar por Reed-Marsh-Rose ou por Integrated Fire. A gente não tem essa história de você precisa usar esse. Depende do que você está buscando. Então, a melhor resposta para isso é o que você está buscando nesse momento? O que você quer? Qual é seu problema e quais são as suas hipóteses para depois você definir qual é o melhor tipo de modelo que você precisa utilizar. Então, essa imagem, assim, eu gosto de mostrar esse protótipo aqui, principalmente para as pessoas terem noção do que a gente está trabalhando, né? Muitas vezes, quando você começa a trabalhar com esses modelos neuronais, você começa a perceber que não é tão simples assim. As ideias dos grandes projetos são miraculosas, né? A gente vem lá com a leitura e daí diz assim, meu Deus do céu, amanhã tem um computador que está simulando um cérebro inteiro. E a gente sabe que não é assim. Está bem distante de nós conseguirmos realmente simular um cérebro inteiro. Mas tem muita gente fazendo sua parte. E a gente sabe que hoje em dia a gente já caminhou muito em relação a anos anteriores. Nos últimos anos, a ciência voltada ao desenvolvimento de descobertas relacionadas ao cérebro cresceu muito mais do que crescia antigamente. Devido a profissionais que têm se interessado pelo assunto e também devido à parte de desenvolvimento computacional, né? Porque a gente precisa do ente computacional para poder estar desenvolvendo os nossos trabalhos. E aí as pessoas, às vezes, assim, principalmente quando um leigo assiste um tipo de seminário desse, pode parar e pensar assim, mas eu vejo aquele cérebro todo colorido, e o que é aquilo? Então, assim, quando a gente para e começa a separar o nosso cérebro em cores, na verdade, é uma coisa didática. As pessoas querem olhar didaticamente qual é a função de cada lobo no nosso cérebro. Qual é a parte responsável por nossa movimentação, qual é a parte responsável pela nossa assimilação, pela nossa cognição, e aí as pessoas acabam agrupando isso em partes e deixando aquele modelo colorido. Mas quando você vai para a vida real, o nosso cérebro não é colorido. Então, assim, já fica a dica, não espere encontrar umas cores lá no cérebro, porque você não vai encontrar, né? Eu vou voltar para os meus slides agora, então. Deixa eu compartilhar de novo. Bom, vou voltar aqui. Como eu comentei, então, existem alguns lobos, e esses lobos têm responsabilidades específicas,
E muitas vezes, quando nós trabalhamos com os modelos matemáticos, esses lobos são perturbados de alguma forma, porque a gente quer coletar informações. Quer ver como que as nossas redes se comportam se caso algumas dessas regiões sofrerem danos, lesões, se elas deixarem de existir, ou se caso for acrescentado alguma coisa, algum ente externo em determinadas regiões. Então, essa separação, às vezes, ela é muito necessária, principalmente para que a gente possa interpretar os dados depois. Nesse slide, eu apresento para vocês um pouquinho sobre o que a literatura traz, principalmente. Então, quando nós falamos em modelos neuronais, as pessoas já começam a levantar hipóteses do que vem sendo discutido hoje em dia. Então, fala-se muito sobre Alzheimer, fala-se muito sobre as lesões em si, né? Aqui na parte superior eu tenho uma imagem que não é muito agradável aos olhos, é um corte, né? Um slice de cérebro, onde uma parte foi acometida de câncer. Então, células gliais, sofrem esse processo de replicação e elas se expandem. Só que as células gliais, as células glias, elas são as babás dos neurônios. No cérebro a gente não tem só neurônios, a gente tem outras células que são possíveis de proliferação. Só que como elas cuidam dos nossos neurônios, quando elas morrem, ou sofrem uma deformação por algum motivo e passam a se replicar incontroladamente, uma situação é quando elas precisam de espaço e uma outra situação é quando elas se expandem demais, elas precisam deixar de alimentar esses neurônios que estão em volta e acabam tomando o espaço deles. Mas se elas não alimentam os neurônios e elas são as babás dos neurônios, então, logicamente, por uma questão de conexão direta, os neurônios acabam morrendo. E aí a gente tem também uma possibilidade de estar simulando o que acontece nessa situação. A gente também tem a citação de Parkinson, que muitas vezes, quando se fala em modelos neuronais, os exemplos de Parkinson são crescentes, principalmente por conta dos tratamentos que têm surtido efeito gradual, mas efeito eficaz. Um dos grandes problemas que se encontra com os tratamentos hoje em dia é que eles funcionam, mas depois de um determinado tempo podem surgir algumas deficiências em outras áreas do cérebro, e aí a implementação se torna cada vez mais complicada, porque se você insere ou um tipo de perturbação interna, ou mesmo luvas e tal, e aí para controlar uma região e depois de um determinado tempo surge em outra região, você precisa tratar duas e assim sucessivamente. Então esse tipo de controle vem sendo cada vez mais estudado hoje em dia. E aí essa última imagem é uma imagem térmica que eu vou apresentar mais para vocês no final, porque pode ser uma nova curiosidade aí no campo que a gente vem seguindo. Aqui eu tenho alguns exemplos que muitos de vocês podem ter se deparado já, mas alguns podem não. Então, eu vou fazer uma explanação sobre isso, que são discussões em relação à topologia, em relação a áreas e em relação a como a gente usa os dados, né? Então, a porção cerebral que é estudada, nos modelos, o que a gente costuma fazer é o seguinte. Então, você monta uma rede, e dentro dessa rede nós colocamos porções de neurônios. E esses neurônios, eles são representados por uma dinâmica. Então, às vezes, você escolhe uma dinâmica simples, que é representada por duas equações diferenciais, mas às vezes você escolhe uma dinâmica muito complexa, que é representada por 5 equações diferenciais. E essas equações, elas interagem entre si, e quanto mais equações, mais custo computacional você tem.
Esses neurônios que ficam nas porções cerebrais, eles precisam estar conectados, então a gente consegue fazer, hoje em dia, uma simulação em relação a conexões que são conexões elétricas e também em relação a conexões que são químicas. Por sua vez, as químicas e as elétricas ainda você consegue fazer uma extrapolação disso e conseguir inserir mais entes, dizendo se elas são inibitórias ou se elas são excitatórias, e ainda inserir uma certa porcentagem em relação a cada distribuição dessas. Quando nós montamos as estruturas para que elas funcionem numa rotina computacional, por vezes, a gente pode estar utilizando simulações que são fictícias, então você pode estar criando matrizes que, em geral, são matrizes um tanto quanto esparsas, e atribuindo 0 ou 1 para essas conexões existindo ou não existindo. Representações também em relação à direcionalidade, né, se essas conexões, nesse exemplo aqui do Física A, nós temos conexões que são elétricas, que são bidirecionais, e conexões que são químicas, esses atalhos que são unidirecionais. Então, isso pode ser atribuído nas rotinas computacionais. A gente também pode estar trabalhando com dados que são dados experimentais. Geralmente, quem começa a trabalhar com os modelos neuronais vai se deparar, a hora ou outra, com os trabalhos que relacionam as matrizes do gato. Então, a matriz do gato é uma matriz extremamente conhecida, ela tem uma quantidade de posições separada em áreas. Essas áreas, elas são bem definidas, é um estudo longo, é um estudo que o Scannell levou quase 23 anos da vida dele fazendo. E aí, assim, depois do estudo fisiológico e das transcrições em relação aos números de fibras, muitos pesquisadores que tentavam transferir esses conhecimentos para áreas mais aplicadas, tipo matemática física, engenharias, fez uma transcrição em números de 0, 1, 2 e 3. Então, muitas vezes vocês vão encontrar esses dados representados por esses pesos, que representam, se você tem o número 1, por exemplo, são conexões que têm a quantidade de fibras entre que ele conseguiu detectar naquela época entre essas conexões, elas eram menores, uma quantidade intermediária representada pelo número 2 e uma quantidade mais intensa, né, uma medida maior, pelo número 3. E quando ele não conseguia identificar essas conexões, ou quando elas não existiam, ele atribuiu o 0. Esses pesquisadores atribuíram o 0. Essa é uma das formas que a gente pode estar trabalhando, né, com a parte de numerologia em relação às matrizes. E também existem interpretações que são dadas para essas posições. Então, toda vez que a gente separa em áreas, por exemplo, nessas matrizes a gente tem visual, auditório, somatomotor e frontolímbico. A gente pode estar estudando depois que o ferramental matemático for aplicado, esses resultados e comparando isso com as questões fisiológicas do cérebro. Então, é possível sempre estar atribuindo novas interpretações e, às vezes, repaginando interpretações antigas. Agora está muito na moda essa história do repaginar dados. Então, às vezes, você já viu aquela apresentação, mas como ela foi apresentada em 1960, ela tinha uma cara. E agora, com os recursos computacionais, a gente pode dar uma outra visão para isso. Eu gosto muito de ressaltar que nem todo mundo é um expert na área e também nem todo mundo já nasceu sabendo. Então, a gente precisa difundir conhecimento também para quem está começando.
E a Revista Brasileira de Ensino de Física é um dos pontos positivos que podem estar sendo trabalhados hoje em dia para difundir esse conhecimento. Eu sei que nesse grupo existem pessoas que já publicaram aí, inclusive eu vi um trabalho bem interessante de vocês, que faz um apanhado geral sobre toda uma construção. Ficou muito legal aquele trabalho, então parabéns por ele. E eu espero que o grupo continue nessa visão também, porque é uma visão interessante. Saindo da construção topológica, né, dessa ideia, a gente volta para a questão dos modelos. Um dos modelos mais famosos até hoje apresentados é o modelo de Hodgkin-Huxley, onde a gente tem uma construção matemática em relação às equações diferenciais, e se você parar para pensar fisicamente no que acontece, é um modelo capacitivo. Então, a gente tem um modelo capacitivo, onde existem trocas que são representadas por essas trocas, na verdade, essas condutâncias que são apresentadas, essas diferenças de potencial que são apresentadas, todas elas têm uma interpretação que passa a ser fisiológica em termos de íons, e essas trocas realmente acontecem no nosso cérebro. E aí, matematicamente, olhando, quando as pessoas olham para o modelo, elas olham, na verdade, uma figura gráfica, onde existe uma interpretação ou de disparos isolados ou de um conjunto de disparos. Então, quando esses disparos são isolados, a gente chama comumente de spikes, né? E quando eles são um trem, né, são juntinhos ali, separados por um determinado range, mas mesmo assim eles disparam junto, a gente chama de burst. Então, essas definições são termos também que, quando a pessoa começa a se inserir no meio, ela começa a criar conexões que são muito próximas, então os termos vão surgindo naturalmente. Em vez de você falar disparo, você já começa a falar spike, em vez de você falar trem de disparos, você começa a falar burst, e acaba se inserindo no nosso vocabulário. O prêmio Nobel foi atribuído não só aos dois, existe um terceiro pesquisador, eles, em si, Alan Hodgkin e Andrew Huxley, eles têm uma história muito, muito interessante por conta deles terem que parar com suas pesquisas na época da Segunda Guerra, e só depois eles retornarem e conseguirem o prêmio Nobel. Então, assim, existem coisas que acontecem na vida que são tipo um break necessário, né? E aconteceu com eles. Então, assim, fica de inspiração para as pessoas que às vezes pensam assim, eu tenho que parar meu trabalho agora e depois o que vai acontecer comigo? Na verdade, eles são um grande exemplo de quem parou e depois retomou seus trabalhos. Aqui eu tenho um exemplo que traz assim uma transcrição matemática do que você enxerga quando procura um modelo neuronal. Então, quando nós vamos atrás de modelos neuronais que transcrevem essa dinâmica de disparo dos neurônios, que, como eu comentei anteriormente, são modelos capacitivos, propriamente ditos, mas não necessariamente só capacitivos. Existem outras formas aí que são apresentadas para transcrição. E existem modelos que assim, podem ser sempre trabalhados e podem ser inseridos novos termos desses modelos. Então, o que eu tenho para mostrar para vocês aqui nesse slide é que você precisa, o que você precisa para começar? Precisa entender que existe diferença de potencial, que existe condutância, que você pode variar esses valores conforme a literatura, ou você pode inventar esses valores e depois descobrir que você precisa voltar para a literatura e estudar os valores, porque não adianta ficar dando murro em ponta de faca. E existem situações onde você tem disparos que acontecem naturalmente pelo modelo, mas existem situações onde você também vai precisar forçar que esses disparos aconteçam. Então, existe modelo para todos os gostos. Como eu comentei, qual é o melhor depende do que você está querendo buscar para o seu trabalho.
Aqui eu tenho um outro exemplo do que tem sido feito, tem sido buscado ao longo dos anos, que são melhores situações para se trabalhar. Algumas pessoas tentam buscar uma universalidade em relação a isso, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito muito nas propriedades da ciência e eu acho que, como o cérebro não é estático, ele é inteligente o suficiente para se remoldar a todo momento. Então, aqui nós temos um exemplo de situação, é um artigo que já está publicado, ele foi publicado no Física A, onde nós temos uma matriz, que é uma matriz humana, é uma matriz que ela é comparável em relação a saudáveis e com pessoas com Alzheimer. Essa matriz, ela na verdade é apresentada de uma forma média, né? Então, assim, são diversas coletas feitas e aí uma matriz na média dessas diversas coletas feitas, tanto para saudáveis quanto para pessoas que têm alguma conformidade, que no caso é o Alzheimer, né? E a gente chega à conclusão nesse trabalho que a Small World Networks, elas podem ser usadas para estar fazendo simulações, para estar lançando mão de simulações de redes que são compostas de neurônios, né? Talvez, assim, esse trabalho seja bem curioso para quem está começando e também para quem já está no meio há um determinado tempo, que procura discussões em relação à parte estatística, porque nesse trabalho a gente contou, inclusive, muito com o auxílio do professor José Konink, e ele é estatístico. Então, as propriedades estatísticas que são discutidas e são necessárias em muitas das revistas que nós publicamos, às vezes a revista vem lá com a avaliação do referi, e o referi desce a lenha lá e fala assim, então, e agora? O que você faz para comprovar que esse seu modelo teórico realmente tem a ver aí com a parte experimental? Então, aqui nesse trabalho a gente apresenta algumas ferramentas que podem estar sendo utilizadas para esse tipo de avaliação. Como eu comentei já um pouquinho na minha fala anterior, o nosso cérebro não é estático. Nesse grupo a gente trabalha muito com aspectos em relação à plasticidade cerebral. Nós começamos a trabalhar com esses modelos de plasticidade cerebral pensando só na inserção de termos que pudessem estar simulando, mas ao longo do tempo os modelos ganharam um corpo ao ponto de que nós já temos a network formada, já temos um modelo neuronal variado, a gente já consegue atribuir inserir para a dinâmica neuronal diferentes modelos. Também considerar as conexões elétricas e químicas, considerar inibitório e excitatório, e ainda analisar se a rede fica mais robusta, se a plasticidade influencia ou não. E o principal resultado que nós temos em relação a esses trabalhos é que realmente o nosso cérebro não é estático e ele tem certas dependências que são bem características, tanto em relação a disparos, quanto em relação à frequência dos disparos, quanto a um direcionamento em relação a esses, né? Aqui eu tenho alguns exemplos bem característicos do que acontece na vida real. O primeiro exemplo é quando você tem uma porção escrita, por exemplo, né? Então, o seu cérebro é treinado e você é destro, por exemplo, e aí, de repente, você, por uma fatalidade do destino, aí sofre um acidente com a sua mão ou seu braço e você não consegue mais escrever, por exemplo, com essa mão aqui, e aí com a mão esquerda ou com a mão direita, depende da mão que você escreve, e aí você tem que partir para a alternativa de começar a escrever com a outra mão, que é uma mão que você geralmente não usa para escrever. No começo, a sua letra vai ficar horrível, e aí, depois de um determinado tempo, ela continua horrível, mas só que você consegue escrever palavras por inteiro. Então, esse treinamento, ele é um treinamento condicionado, é um treinamento que você consegue fazer e você
na verdade, você transcreve sua parte muscular em relação ao que você já conhece, então você consegue transferir isso, e você faz um treinamento muscular em relação à escrita. Existe um outro caso que é bem famoso, que é de Phineas Gage, que é o caso onde ele trabalhava na construção, e aí ele teve o cérebro atravessado por uma barra de ferro em um acidente, e ele inicialmente tinha uma personalidade, e depois ele, com essa porção cerebral que ele acabou perdendo, ele continuou vivo, conexões foram refeitas no cérebro dele, e só que ele mudou de personalidade. Então, muito se estuda em relação à personalidade quando se fala nesse caso. Continuando aqui, eu tenho um exemplo do que eu comentei anteriormente, que muitas vezes a gente discute sobre a questão dos modelos e do que eles podem trazer, e uma das possibilidades é inserir um termo de plasticidade cerebral. Então, essa plasticidade, ela acontece toda vez que nós aprendemos alguma coisa, ou que nós aprendemos em relação a um ambiente, por exemplo, também, e com a modelagem, com a inserção desses termos que representam novas conexões, formação de novas conexões, a gente consegue comprovar que uma topologia nova surge. Então, inserindo um tipo de plasticidade, essa plasticidade que eu me refiro agora nesse momento é a plasticidade que é dependente, os disparos são dependentes do tempo, e ela, no final das contas, você monta a sua rede, insere a plasticidade, evolui temporalmente esse modelo, e no final a sua coleta de dados mostra que a topologia que você tinha inserido no início não é igual à topologia que você tem no final. Ou seja, uma nova coisa surgiu. Dica para quem está procurando focos em trabalhos aí é que a gente tem esse trabalho em continuidade, mas a gente precisa de mão de obra também para estudar essa topologia, que até agora nós sabemos que é uma topologia que é não trivial. A gente define ela como não trivial porque ela ainda não foi definida em qual é. Então, fica a dica aí e o convite também para continuar esse trabalho. Como eu já comentei, é possível trabalhar com dados experimentais, mas não é fácil, porque quando você não tem um grupo experimental, existem duas situações. Às vezes você tem um grupo experimental que consegue te fornecer dados, e às vezes você não tem um grupo experimental que consegue fornecer. Quando isso acontece, muitas vezes você parte para a literatura. Então, uma boa dica é amizade com pessoas que trabalham com situações experimentais, porque isso daí enriquece o seu trabalho e enriquece o trabalho da pessoa também. Essas parcerias são muito bem-vindas, né? Nós temos parcerias principalmente com grupos que trabalham na China e nos Estados Unidos, e fornece, na Alemanha também, e conseguem fornecer esses dados experimentais para que a gente possa estar trabalhando nos modelos. Mas a maioria dos modelos que nós trabalhamos, o grupo trabalha hoje em dia, ainda não tem seus próprios dados, né? Nós dependemos de outras pessoas para que esses dados cheguem e a gente possa estar inserindo nos nossos modelos. Quem quiser trabalhar dessa forma, não tem nada de errado. Isso não prejudica em nada o fato de você ser um pesquisador e de estar trabalhando com modelos neuronais. A única coisa é que os seus dados, você depende de outras pessoas para coletar os seus dados, né? E para estar trabalhando com isso. Os seus dados, não, os dados para que você trabalhe, né? Eu tenho aqui também algumas sugestões de diagnóstico, porque em geral, quando os modelos neuronais são estudados, as pessoas de cara vão lá e falam assim, ó, pessoal, então vamos lá, montamos as nossas redes, colocamos a nossa quantidade de neurônios, simulamos tudo, coletamos os nossos dados, as nossas imagens, e aí a gente usa parâmetro de ordem de Kuramoto e diz se está sincronizado ou não. Então, assim,
Adiantando para as pessoas, não é só o parâmetro de ordem de Kuramoto que existe no mundo. Ele é uma ferramenta essencial nos grupos, a maioria que estudam modelos neuronais, a maioria dos grupos trabalham com esse parâmetro de sincronização para medidas, mas existem outras coisas que a gente também pode estar utilizando. Aqui eu citei, né, o coeficiente de variação, que é uma possibilidade. Também aqui a gente tem uma outra possibilidade, que é o Clube dos Ricos. Então, isso aqui é muito legal para quem pretende principalmente analisar quem é hub e clusters que são formados. A gente tem trabalhos que podem estar ajudando aí quem puder, quem tiver interesse nessa área, inclusive para trabalhar com medidas de número de fibras em determinadas áreas e o comportamento desses neurônios que estão conectados em áreas específicas, principalmente para quem pretende trabalhar com perturbação externa, né? Então, isso daí vale a dica. Aqui eu também tenho, assim, a partir de agora eu começo a fazer uma conexão, como eu falei no começo do seminário, dessa apresentação, eu acredito que o futuro é interligar pelo menos grande parte do corpo humano, então a Compressive Network vai entrar, assim, e daqui a um tempo como sendo um diferencial na maioria dos trabalhos. Aqui a gente tem uma conexão que pode ser feita com o coração, então modelos que são muito parecidos com as equações que nós utilizamos para simular neurônios podem ser utilizadas para simular coração, por exemplo, né, batimento cardíaco, e você consegue fazer isso tranquilamente. Quem trabalha com neurônios consegue simular bombas mecânicas de uma forma muito simples. Esse é um trabalho que vocês podem encontrar no site do grupo. Ele foi uma tese de doutorado, mas também tem os artigos que foram publicados, e inclusive para os iniciantes tem um capítulo de livro também, onde nós escrevemos 3 formas de ondas que o nosso coração, o nosso batimento cardíaco tem, e aí transcrevemos isso para modelos matemáticos que podem estar depois sendo simulados em network. Então, uma das coisas que tem sido feitas hoje em dia é você escrever como funciona parte do corpo e depois colocar como se fosse um nozinho lá da sua network. Escrever como funciona outra parte do corpo e colocar como um segundo nó. E aí ver como acontece essa interação entre os nós. Aqui existe um outro trabalho, que é um trabalho sobre o Dynamic Range, né, esse range que a gente tem de estímulos. Muito é utilizado hoje em dia, principalmente em treinamento desportivo em relação a isso, porque as pessoas precisam aumentar o seu rendimento e para isso elas precisam aumentar o seu range. E nós temos hoje em dia utilizado muito questões eletrônicas para fazer isso. Depois no final eu mostro para vocês um Arduino aí para quem nunca viu. E essas simulações, por mais complexas que sejam em relação à parte computacional, quando você vai para a parte do circuito elétrico, ela é extremamente simples. Pode ser feita, como eu disse, em Arduino. Aqui tem um outro tipo de simulação que pode ser feito também inserido em uma network, que são trabalhos relacionados à parte de endocrinologia. Hoje em dia isso está muito na moda, porque a situação da obesidade tem entrado cada vez mais em questão, e com ela vem os tipos de diabetes. Então a gente pode estar simulando com equações diferenciais e depois inserindo numa network os modelos de equações diferenciais e trabalhando essas interações. Também existe aqui, para finalizar, assim, e para falar para vocês de uma coisa interessante que tem sido feita hoje em dia e a gente não se dava conta, que é a parte de termografia. Muita gente trabalha com modelos neuronais que têm características térmicas. Um dos modelos mais conhecidos é o Robert Brown. Então, esse modelo é um dos que são utilizados, e ele é calibrado em relação à temperatura de peixes. Então, o modelo original tem
essa calibração. Só que hoje em dia a gente já pode fazer isso em termos de situações muito simples utilizando o infravermelho. Então, a termografia, ela permite você medir a temperatura no canal lacrimal, nesse canal lateral que a gente tem do olho aqui. Essa medida chama-se BTT, né? Tem uma sigla chamada BTT. E a gente consegue calibrar esses modelos. Então, hoje em dia, naquela clínica que eu comentei, naquele mini hospital lá que eu comentei com vocês que eu tenho trabalhado, a gente já tem a coleta em seres humanos dessa medida de temperatura. Atualmente, a gente já tem mais de 100 medidas coletadas, então, para revistas estatísticas já basta, né? 60 medidas já bastam, então, já é possível trabalhar com essa questão dos modelos térmicos. Então, quem tiver interesse também em relação aos modelos térmicos, as medidas estão prontas, mas a mão de obra ainda falta, hein? E aqui, para finalizar, eu agradeço todo mundo e complemento que a nossa situação é a situação mostrada aqui nessa primeira imagem, que, assim, de 4.000 anos antes, até hoje nós temos uma passagem, uma possibilidade aí de seguir um caminho, existe uma estrutura para se seguir, mas a gente ainda está muito longe do sonhado, né, que é essa situação clara, onde todos os modelos são bem definidos e todas as situações que nós buscamos também são bem definidas. A gente sabe que a coleta de dados experimentais, muitas vezes o que as pessoas sonham em fazer demandam de muito dinheiro, e não é uma coisa assim que todos os pesquisadores têm acesso hoje em dia. A situação é grave para todo mundo, e os modelos computacionais, eles dão um auxílio muito grande em relação ao que se pode estar sendo pesquisado, principalmente. Mas a gente também precisa de dados experimentais para conseguir covalidar nossos modelos. Então, a situação que nós temos hoje em dia e a situação sonhada é muito distinta, mas a gente tem que continuar sonhando, né? Então, assim, é um caminho a se trilhar. E com isso, então, eu vou interromper esse compartilhamento para a gente poder voltar aqui para a tela. E eu vou só mostrar para vocês, para finalizar, quem não conhece. Então, esse aqui é um dos mais simples Arduinos que a gente pode encontrar no mercado. Ele chama Arduino Uno. Qualquer site de eletrônica que vocês busquem aí, vão encontrar um kitzinho. Se eu virar o kit aqui, eu vou acabar derrubando tudo, mas é uma coisa desse jeito aqui, aonde vocês podem estar encontrando, são cabinhos para conexão, tem uma protoboard para você conseguir acoplar os seus resistores, que podem estar simulando aí depois numa equação a versão inversa e se transformar em em condutâncias. Tem potenciômetros para fazer resistência variável. Tem também LEDs para vocês poderem brincar em relação a se o tempo de disparo está aumentando ou está diminuindo. Também dá para fazer simulação em relação a neurônios acoplados, brincadeirinhas assim, tipo acoplar 2 neurônios e ver o que acontece experimentalmente. É um caminho, né? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira que dá respostas bem, bem interessantes. E é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de todos e encerro aqui essa apresentação.